jogador de badminton, jovem e prepotente, que vê sua vida mudar drasticamente após perder a visão em um acidente de carro. Mock, um jovem mecânico, ex-presidiário, sem família e sem emprego, ele não vê muita perspectiva de futuro para si. O caminho desses dois se encontram quando Mock é contratado para cuidar de Day. Mas o que Mock percebe rapidamente é que a limitação de Day está mais em sua mente do que em sua visão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Mundo BL. Eu sou a Fujoshi e hoje nós vamos falar de Last Twilight. Como uma equipe técnica de primeira, essa série foi dirigida por Aof, o mais famoso e querido dos diretores da GMM TV, e roteirizada por Bee Ponseit e Best Kitsak, dois nomes muito conhecidos dentro da GMM. Aof é conhecido por sua direção sensível e cinematográfica, bem como por abordar temas contemporâneos relacionados a LGBT+, na sociedade tailandesa. Seu estilo narrativo costuma focar em personagens complexos e relações emocionais profundas. Caso você ainda não conheça além da Aof, saiba que ele também dirigiu Bad Buddy, A Tale of a Thousand Stars e Still Together, além de ter sido roteirista e diretor de He's Coming to Me, Dark Blue Kiss, Moonlight Chicken e Our Sky. Isso sem considerarmos as diversas séries como produtor e assistente de direção. O roteirista Bee Ponseit começou sua carreira como escritor em 2016, escrevendo o roteiro da série Love Mechanics. A série foi um sucesso e o ajudou a ganhar reconhecimento na indústria boys love. Ele é conhecido por suas histórias complexas e personagens matizados, além do seu humor e sensibilidade. Também foi roteirista de séries como Theory of Love, Together, Still Together, Oxygen, Bad Buddy, King Porsche, Love Mechanics, Vice-Versa e muitas outras. Já Best Kitsak foi o criador original da série My Dear and You're Gone e Enchanté. Com uma equipe técnica desta, já vemos que as chances de Last Twilight ser uma produção ruim é quase zero. Produzida pela GMM TV, com 12 episódios de aproximadamente 60 minutos, e que foi ao ar de 10 de novembro de 2023 a 26 de janeiro de 2024, Last Twilight está disponível na plataforma oficial da GMM TV no YouTube, além, claro, de estar nas nossas amadas fansubs. Mas fica aqui a dica de sempre que possível, assistam às produções pelos canais oficiais. O Brasil entrou finalmente no radar das produções boys love e precisamos continuar mostrando nosso apoio e carinho, dando views pelos canais oficiais e, claro, interagindo nas publicações das redes sociais das empresas. Com o elenco de primeira, Last Twilight tem tanto no elenco principal quanto no de suporte atores incríveis e super experientes que somaram muito para essa produção ser o sucesso que foi. Jimmy de Tarapul como Mock e Sia Tawinan como Day. Jimmy, com 29 anos, já participou de diversas séries como ator de suporte e teve em Vice-Versa seu primeiro protagonismo como personagem principal ao lado do Sia. Já Sia, com 24 anos, precisou de poucas séries para mostrar ao mundo BL para o que veio. Sua segunda série, Vice-Versa, já foi um personagem principal. Mark Paquin, como Knight, irmão do Day, nos presenteou como um personagem incrível que queríamos proteger a série toda. Nantan Chipnari foi a Pojai, uma personagem feminina cheia de atitude e que interpretou ao lado do Mark um dos poucos casais héteros shippáveis que já vi no universo BL. Mas o elenco de suporte não para por aí. Eles trouxeram riquezas às cenas, com sua entrega e atuação sensacionais e cenas de aquecer o coração.
Last Twilight se tornou logo de cara uma série que ganhou o coração dos BLzeiros desde o seu primeiro episódio. Com uma temática profunda e cheia de inclusão, ela nos mostra uma evolução calma e fluida dos personagens e da trama. Ela também ficou conhecida por ser uma série que fez quem assistiu sentir um mix de emoções. Entre risos, raiva e choro, somos jogados dentro deste universo incrível, apresentado de forma lenta e fluida, com uma imagem de tirar o fôlego, qualidade de gravação digna de uma grande produção e um enredo fluido, leve, calmo e consistente, que prende e cativa até o último minuto. Com uma nota 8.6 no My Drama List, essa série é reconhecida pela maioria como uma obra de arte que dificilmente será esquecida. Não é difícil encontrar avaliações de pessoas apaixonadas que amaram do começo ao fim e deram um grande 10 para ela. Mas para muitos que deram uma nota menor, a principal queixa foi o final, que para alguns foi um final que fez com que a história perdesse o seu propósito. Seja qual for a nota recebida, Last Twilight ganhou o coração dos BLzeiros de forma unânime. Vamos à sinopse? A série conta a história de Mock, um mecânico pobre que se vê forçado a aceitar o emprego como cuidador de Day, um rico herdeiro que ficou parcialmente cego após um acidente. Mock é um homem rude, de poucas palavras, que não tem paciência para lidar com pessoas mimadas e arrogantes. Day, por sua vez, é um homem gentil e educado, mas também é teimoso e não gosta de ser tratado como coitado. Apesar das diferenças, os dois começam a se aproximar aos poucos, à medida que passam mais tempo juntos. Day se sente atraído pela força e determinação de Mock, enquanto Mock se sente tocado pela gentileza e vulnerabilidade de Day. A relação entre os dois é complexa e cheia de desafios. Day precisa lidar com sua cegueira e com o preconceito das pessoas, enquanto aprende que a maior limitação não está na sua visão, e sim na sua mente. Mock precisa superar seu passado e aprender a amar novamente. Com uma qualidade de imagem incrível e fotografia de primeira, Last Twilight foi filmada em locações reais, o que ajudou a criar uma atmosfera autêntica e imersiva para a série. As gravações aconteceram em diversos lugares da Tailândia. Chinatown, o vibrante bairro chinês de Bangkok, com seus mercados e restaurantes autênticos. Lumpini Park, um grande parque urbano no centro de Bangkok. Chiang Mai, a maior cidade do norte da Tailândia, conhecida por seus templos budistas e pela natureza exuberante. E, claro, Krabi, uma província costeira com belas praias e ilhas. Sendo uma história sem vilões ou mocinhos, só pessoas comuns com seus desafios e acertos, sendo egoístas e aprendendo com seus erros, vemos os personagens transitar entre preciso de proteção e mereço um tapa para acordar para a vida. Vemos em todos os personagens características tão humanas e fáceis de vermos na vida real, que faz com que consigamos entender e visualizar cada personalidade e comportamento, observando a evolução e o aprendizado de cada um de forma real e vívida diante dos nossos olhos. Temos no Day um personagem que aprendemos a amar durante a história, mas que mesmo assim tem atitudes de criança mimada e sem limites. Com a mãe do Day, então, nós transitamos entre o amor e a raiva, com uma facilidade assustadora. Seu comportamento superprotetor chega ao egoísmo, mas tudo isso só nos mostra a humanidade existente em cada um dos personagens e como eles vão evoluindo episódio após episódio. Uma das principais características que eu amo no Aofi é a capacidade dele rir e zombar dos clichês. Claro que ele os utiliza, mas é com uma originalidade tão encantadora que nos faz apaixonar. Em muitas cenas vemos a sátira aberta a outros clichês tão comuns do universo BL, mas nunca com depreciação.
e sim só mais um questionamento velado. Eu considero a Off um dos diretores mais anti-clichês que existem no universo Boys Love. Os ciclos dessa série também são finalizados de forma muito suave e quase que imperceptível. Transitamos entre a história Day e Mock, Day e Night, Mock e Irmã, de forma tão fluida que nem percebemos a quebra de ambiente e enredo. Outro ponto incrível dessa série é o fato de ela abordar diversos temas profundos de forma interessante e sem muitos buracos. A abordagem da cegueira é um tema pouco abordado nos roteiros de história Boys Love, sendo Last Twilight uma das pioneiras do gênero. Vemos uma abordagem incrível, com muito respeito ao tema, tratando da inclusão dos deficientes visuais na sociedade, suas dificuldades de adaptação à rotina corrida das outras pessoas, assim como também a falta de humanidade com que muitos tratam os deficientes visuais. A sutileza com que a série aborda o ganho de sensibilidade dos sentimentos do Day, pelo fato da perda da visão, foi muito bem abordado. Vemos um Day sensível a lugares barulhentos e cheios da pessoa no início, chegando a ficar perdido em meio a tanto barulho. Vemos o seu olfato ficando apurado, episódio a episódio, o seu paladar sendo explorado, mas temos também as alfinetadas no final da série, onde o Day fala que ele não ouve melhor que as outras pessoas por ser cego. Ele simplesmente tem uma sensibilidade maior aos sentidos pelo fato de não ter a visão. A série também utiliza de uma narrativa encantadora ao utilizar de histórias narradas como plano de fundo. Temos diversas citações ao Pequeno Príncipe, e, claro, a história principal de plano de fundo, Last Twilight, onde a narração feita pelo Mock é muitas vezes utilizada para narrar os fatos reais que acontecem com o Day, dando à série um tom romântico e aconchegante que nos encanta e emociona. Desde o primeiro episódio, onde tudo acontece ao mesmo tempo, a morte da irmã do Mock, a prisão dele e a cegueira do Day, estes eventos ao mesmo tempo já nos mostram a conexão entre os personagens e os fatos que os conectam do começo ao fim. A aceitação do Day por sua condição de deficiente visual é uma das principais tramas da história. Vemos desde o começo ele recusando os cuidadores, os equipamentos adaptados, forçando a utilização da visão já bem deteriorada, mas a qual ele ainda é muito apegado. O fato do Day não conseguir se ver normal no mundo por conta da visão faz com que, após o acidente, ele se tranque dentro de casa, parando de estudar, de ver amigos, de viver. Essa não aceitação da deficiência foi muito bem demonstrada na série, tanto no roteiro quanto pelos atores. Sia foi um arraso e seu talento foi colocado à prova nesta série. Claro que com uma família super protetora, não é de se estranhar que o Day não se veja mais apto a viver no mundo. Sua mãe, preocupada com seu bem-estar e segurança, prefere ver o filho trancado em casa do que em perigo na rua. Eu não critico essa atitude dela, mas conseguimos ver o quão negativo na vida do Day essa situação foi. Já o Mock nos é mostrado como um rapaz mau e violento, que não se importa com a família ou com as regras. E só depois do seu trauma da perda da irmã, enquanto estava preso, foi que o fez ver como aquela atitude está errada. Ele é um rapaz direto, que não tem paciência nenhuma com comportamentos mimados ou cheios de frescura e coitadismo. E é exatamente essa característica dele que tanto atrai o Day. Em um ambiente super protegido, alguém que não o trate como uma pessoa inválida, ou que tenha dó dele, é algo totalmente novo e atraente. Mock simplesmente não aceita a limitação que o Day impôs para a sua vida. Ele começa aos poucos a tirar o Day de sua reclusão, mostrando para ele que tinha muito do mundo que ele ainda podia conhecer e experimentar. Ao mesmo tempo em que ele ajuda o Day a enfrentar os seus medos, Mock também precisa enfrentar os próprios traumas. Os gatilhos que a morte da irmã deixou em sua vida aparecem a todo momento, mostrando que seus traumas eram profundos e ainda não cicatrizados.
Mas temos mais uma história que acontece enquanto os dois se desenvolvem. A vida do Night. Nossos olhos são atraídos para a vida do Day e seu acidente, mas pouco nos é mostrado sobre o quanto a vida do Night também mudou e o quanto ele estaria sofrendo. A abordagem do Night é feita de forma discreta e em segundo plano. Alguns momentos nossos olhos são atraídos para o ódio do Day para com o Night e nos perguntamos o porquê daquele sentimento tão negativo para com o irmão. Last Twilight tem tantas camadas que o seu romance acaba ficando em segundo plano. E isso não é de forma nenhuma um ponto negativo. A evolução do Day e sua descoberta de um mundo onde ele não é inútil é tão interessante e bem explorada que o desenvolvimento do sentimento do casal fica mais como um ponto de evolução dos personagens. Eles crescem e amadurecem, episódio após episódio, superando limites, encontrando felicidade e aprendendo a viver e rir novamente, bem diante de nossos olhos. O romance nessa história se torna apenas a cereja do bolo. Se você ainda não assistiu essa série e não quer estragar a sua experiência, pausa esse episódio por aqui. Assiste a série e volta para ver se a nossa opinião combina. A partir de agora, teremos spoilers. Algumas cenas são tão delicadas e cheias de emoção que merecem um destaque especial. O Mock de olhos vendados para entender a vida do Day acabou comigo. Que gesto lindo! Foi algo totalmente inesperado e encantador. A delicadeza da cena do provador, onde foi muito bem dirigida, ficando sensual, cheia de química, mas fofa e delicada ao mesmo tempo, nos mostrando o olhar delicado do Aof sobre esta série e este casal. E desafio achar algum belizeiro que não tenha se emocionado na cena da montanha, onde o Day vê o seu último eclipse, Last Twilight. O choro do Mock partiu meu coração e me fez chorar junto. Essa série tem muitos pontos positivos, mas temos alguns pontos de ressalva que não agradaram a muitas pessoas. Começando pelo lado positivo, temos a construção de casal, que ficou muito bem construída. Vemos o amor do Mock a cada instante aumentar ainda mais. E eu vi um edit no TikTok encantador de todas as cenas de olhares do Mock para o Day. Realmente muito lindo. Parabéns ao Jimmy por sua atuação incrível neste quesito. Outro ponto super positivo é que a série não é em nenhum momento cansativa. Mesmo com seu ritmo mais lento, ela nos prende a cada episódio, deixando sempre uma curiosidade sobre o que estaria por vir. Seu enredo é super envolvente. A série nos prende do começo ao fim, com sua trama complexa e cheia de mistérios. Outra característica incrível dessa série é que os personagens são bem desenvolvidos e possuem personalidades complexas, com qualidades e defeitos que os tornam mais realistas e humanos. Esta multidimensionalidade dos personagens é incrível. E claro, produção de alta qualidade. Trilha sonora memorável e atuações excelentes são outro dos pontos positivos técnicos observados nessa série. Mas claro que mesmo sendo uma série muito boa, alguns pontos de ressalva são observados por quem assistiu. O uso excessivo de flashbacks pode ser confuso para alguns espectadores e dificultar o acompanhamento da história principal. Mesmo eu sendo muito fã de flashbacks e acredito que ele enriquece o enredo, concordo que o uso em excesso pode ser bem confuso. Alguns personagens secundários não possuem tanto desenvolvimento quanto os personagens principais, o que pode deixar o público com a sensação de que não foram completamente explorados. E aqui precisamos citar o Night, que é um personagem encantador, que tem uma construção de relacionamento linda, mas que não vemos, porque simplesmente não tiveram tempo de tela suficiente para serem explorados. Outro ponto que, na minha opinião, foi algo bem negativo é a forma como a série trata a cegueira como se fosse uma sentença de morte.
Claro que é um tema delicado. Claro que ele deveria ser abordado com impacto emocional devido à gravidade da situação. Mas em alguns momentos isso simplesmente me irritou muito. Afinal, não é como se o Day fosse morrer. Sei que esse tipo de fala pode me mostrar uma pessoa muito fria e sem coração, mas realmente me perguntei se alguém deficiente visual, acompanhando essa série, gostaria de ver o seu problema diário tratado como se fosse uma morte iminente. E como não citar o fim controverso de Last Twilight? Um ponto que é negativo, mas ao mesmo tempo só polêmico. O final dessa série dividiu opiniões entre quem assistiu. Alguns acharam o final satisfatório, enquanto outros o consideraram frustrante ou até mesmo incoerente, não fazendo jus a todo o enredo criado. Claro que eu vou abordar este final mais pra frente, mas já posso dar um pequeno spoiler. Eu sou do time que amou este final. Mas voltando ao enredo da série, ver o amor do Mok crescendo ao mesmo tempo em que ele protege e cuida do Day, e o seu choque ao ver o Day beijando o amigo August, logo é substituído pela raiva por causa da atitude do cara e por sua total falta de sensibilidade com o sentimento do Day. Mas a resposta do Mok para ajudar o Day a superar aquele momento foi surpreendente. Um beijo. E no final a pergunta: você ainda acha que eu tenho pena de você? Mesmo já amando Mok, o Day não percebe. Ele estava preso demais no seu sofrimento para ver qualquer outro sentimento. Vemos a independência do Day crescendo dia a dia. A forma como o Mok vai mostrando um novo mundo para o Day, tirando ele de casa, mostrando que a vida continua mesmo sem a visão. A segurança e confiança que o Day tem no Mok, tanto que ele fica com medo de andar com outras pessoas. A forma como o Day chama pelo Mok com medo de se perder só nos mostra que a confiança dele estava sendo construída ao redor do Mok. E isso com certeza geraria uma sobrecarga de responsabilidade no Mok que se tornaria insuportável. E conseguimos ver claramente isso na cena do hotel, onde ele não consegue trabalhar pensando na segurança do Day, pensando se ele estaria bem. Neste momento vemos que o medo do Mok de perder mais alguém estava fazendo com que ele também fosse super protetor com o Day, mesmo ele sendo quem mais incentivava o Day a sair do seu mundinho. E claro, precisamos falar sobre o Night. Já que a série não deu para ele o protagonismo que ele precisava e merecia, eu vou abrir um espaço aqui para falar só dele. Como disse no começo, muito se mostra da dor do Day, mas não nos é mostrado diretamente sobre a dor do Night. Ele faz de tudo pelo irmão e só recebe ódio. Não digo que seja um ódio infundado, só que ele sofre tanto em silêncio, e quando descobrimos o motivo deste ódio, só conseguimos ficar com ainda mais dó dele. Ser o responsável pelo acidente que causou a cegueira do irmão é um peso que ele carregaria para sempre, e ver o irmão sofrendo só aumentava ainda mais a sua culpa. Quando vemos o jantar do Natal, onde ele pensou em sair para deixar a mãe e o irmão sozinhos, vemos que ele já tinha se acostumado a ser esquecido e preterido diante do irmão. E ele nunca reclamou. Isso me dói tanto. Quando ele vê que a mãe fez o seu prato predileto e ele chora por saber que ela nunca esqueceu qual é o seu prato favorito, isso demonstra toda a angústia que ele tinha carregado e suportado calado, por se sentir o culpado de tudo aquilo. O perdão tão suave e lindo que o Day deu para o Night foi tão fofo. Podemos perceber que no final, o Day nunca culpou o Night. Ele só precisava aceitar a sua condição de deficiente visual. Com a aceitação, veio o perdão. Simples assim. Porque na verdade, nunca houve ódio ou culpa. Mas claro que o Night merecia um final feliz. E eu nunca shippei tanto um casal hétero em uma série Boys Love. Eles eram simplesmente muito fofos juntos. O Night chamando o bebê da Podjai de minha criança. Que coisa mais fofa. E o fato de a série acabar com o casamento deles, sem que ninguém achasse isso fora do enredo, só nos mostra que, sim,
o Knight merecia mais tempo de tela nessa série. E temos uma finalização digna de uma série tão bem construída como Last Twilight. A mãe super protetora e totalmente ausente. Claro que daria mais alguns minutos de drama. E ele veio só para nos fazer odiar alguém nessa série. Troféu Mãe BL do ano para essa mulher. No dia em que o filho perde a visão, ela tira o principal apoio psicológico que ele tem. E a preocupação ridícula de como Mock ia sustentar o Day. Não é como se ela fosse ficar pobre ou não deixar nada pro filho no final. E tínhamos que ter uma separação. Se não, com a graça do episódio 11, sem um pouquinho de drama. Mas foi uma separação muito bem justificada. O Mock, a única pessoa que o Day acreditava não ter dó dele e o tratava normalmente, toma sua primeira atitude que faz o Day questionar o que ele acreditava. Recusar o emprego muito bom no exterior. Essa separação foi imprescindível para que o Day crescesse e amadurecesse de verdade, sem se apoiar em ninguém. E ele cresce, e aprende, e supera as suas limitações que existem só em sua mente, fazendo a gente perceber que a superação da perda da visão realmente aconteceu. E como sempre, o Alf ri da cara dos clichês. A cena dos dois se cruzando após a separação nunca doeu tanto, porque o Day literalmente não estava vendo Mock. Doeu em dobro. 3 anos depois e um reencontro. A maturidade dos dois é incrível. Sem dor nem culpa, só 2 pessoas que reconhecem o quanto cresceram por causa um do outro. E uma segunda chance. Day superando a cegueira, seus desafios e ganhando uma nova vida, mesmo antes de recuperar a visão. É neste ponto que acho que o final foi incrível. O Day superou as dores da cegueira, superou sua limitação, suas feridas emocionais e mesmo assim aceitou sua felicidade ao lado do Mock, antes mesmo de começar a ver novamente. Ele já tinha aprendido a lição. Recuperar a visão foi o toque fantasia da história. Foi o viveram felizes para sempre. Para mim, foi o toque fantasioso que a série precisava para nos fazer terminar uma história com esse final tão lindo. Afinal, mesmo sendo profunda e cheia de debates, nunca foi a intenção dessa série ser uma retratação real sobre a cegueira. Ela, no fim, demonstrou suas cores de fantasia, com toques bem profundos de realidade. Quando Day falou: "Comecei a ver a luz quando você entrou na minha vida", e assumiu que os sentimentos pelo Mock não vieram de uma vez, e sim foram uma construção. Dia após dia, vemos o quão incrível foi a construção desse casal, Day e Mock. E não existe mais último crepúsculo. Por ser uma história linda, profunda, que nos desperta vários sentimentos enquanto assistimos, por ser abordada de forma totalmente anti-clichê, por uma imagem linda e um cenário incrível, por ter cenas fofas e um hot sem um pedaço de pele, que dá uma surra nos hots que temos em muitas séries BL, e por nos mostrar mais uma vez que a Off é totalmente fora da curva, é que Last Twilight ganhou uma nota 9.5 dessa Fujoshi. E mesmo não sendo um 10, Last Twilight se tornou o meu BL favorito, número 1, que vai entrar na lista de BLs obrigatórios para baby BLzeiros assistirem. E para finalizar, a minha indicação de música da semana é a OST de Last Twilight, que é cantada pelo Jay Gard. Ela pode ser encontrada no YouTube com o nome Last Twilight OST English Version. Uma música linda e sonora, que nesta versão em inglês podemos ter uma ideia da profundidade da letra da música escolhida como tema dessa série incrível. Ouçam, vale muito a pena. Se você ainda não me segue nas redes sociais, você consegue me achar nas principais redes @fujoshi_mundobl. Espero que tenha gostado dessa nossa resenha e se tiver gostado, já deixe a sua avaliação nesta plataforma para que a Fujoshi chegue em ainda mais BLzeiros. Até a próxima! Tchau!